Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa revisão. Lembrando aqui, antes de retomar as questões, que tem um exercício, né, para mandar hoje aí para vocês me mandarem pelo e-mail, né? Tá valendo aí até a meia-noite, 23h59, né? Tá valendo enviar as respostas. E tem uma terceira atividade ainda, né? Tem um terceiro exercício que eu vou passar para vocês. Por conta desses feriados que aconteceram e caíram logo na terça, né? Então, vai ficar outra atividade, uma terceira que eu vou mandar para vocês mais tarde ou amanhã, para vocês entregarem na próxima terça. Aí vai ser a terceira atividade valendo ponto para essa primeira prova. Como vai ter essa atividade ainda, né? Então, a correção da prova ela vai demorar mais um pouco, tá? Então, na próxima terça eu não vou dar o resultado ainda da prova, porque vocês vão entregar o exercício, né, o último da primeira prova. Aí na quinta-feira é que eu vou passar para vocês os resultados e vou fazer a correção da prova, mostrar aí as respostas e tudo mais, tá certo? Então, vai demorar só mais um pouquinho aí para eu mostrar a vocês os resultados, porque vai ter essa terceira atividade ainda, né? Individual, sim, sempre individuais as atividades. Pronto. Eu vou dar os recebidos ainda, né? Eu estou guardando e aí depois eu vou mandar os e-mailzinhos com o recebido para vocês. Ainda hoje ou amanhã, no mais tardar, dessas atividades, né? A primeira, que foi lá o relatório, ou quem está entregando hoje também, né? Para quem não assistiu o mini curso Revolução da Internet, aquela resenha crítica do Kelsen sobre o texto do Lênio Streck, é para hoje também, né? Então, eu vou dando os recebidos depois, tá certo? Então, só lembrando aí para vocês dessas informações. Bom, então vamos seguir aqui. A gente já viu 5 questões da nossa revisão. Isso. Depois eu vou respondendo lá, dando os recebidos. Então, vimos aqui a quinta questão, vamos retomar. Vamos para a sexta questão. De novo, cai muito isso nas provas de concurso, né? Essas questões de classificação de Constituição. Eu tinha falado para vocês já isso, que esse assunto, né, é o mais cobrado desses que vimos até agora nos concursos. E aí vem mais uma questão sobre isso, né? Esse foi um concurso para agente de segurança prisional lá de Goiás, 2019. Então, acerca do conceito, classificações e dos princípios fundamentais da Constituição, assinar a alternativa correta. Então, vou aqui mostrar a vocês as alternativas e depois vocês me respondem como a gente já está fazendo, né? Vão me colocando aí no chat, vão colocando aí no chat as respostas, qual seria a alternativa certa, né? Então, na letra A, temos: quanto à forma, as constituições podem ser materiais ou formais. Letra B, constituições outorgadas são as que derivam do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes do povo, eleitos com a finalidade de sua elaboração. A elaboração da Constituição, no caso. Letra C, quanto à modificação do seu texto, Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por meio de processo legislativo mais dificultoso e específico do que o existente para as demais espécies normativas. Seguindo, letra D, Constituição não escrita é o conjunto de regras não aglutinado em um texto solene, mas fundamentado em leis esparsas, costumes, jurisprudência e convenções. E letra E, sintética, é a Constituição que regulamenta todos os assuntos que entendam relevantes à formação, à destinação e ao funcionamento do Estado. Então, dessas alternativas, qual delas está correta? Letra D. Aqui teve... Eu iria na D também. Aqui no chat teve algumas... Eu acho que a A é conteúdo, no caso, né? Seria correto se trocasse por conteúdo, eu acho. Dissonantes, isso. Houve algumas respostas dissonantes, alguns alunos apontaram letra A, outros letra D, né? A letra A não está certa justamente por isso, né? Quanto à forma, as constituições podem ser materiais ou formais? Não. Quanto à forma, é escrita ou não escrita, né? A classificação quanto à forma é essa. Teríamos quanto à forma constituições escritas ou as costumeiras ou consuetudinárias não escritas. Então, quanto à forma, seria essa classificação. Vimos já na primeira parte da revisão, constituição material ou constituição formal
essas duas espécies fazem parte da classificação quanto ao conteúdo. Então, não seria a letra A. Na letra B, aí seria o caso da Constituição promulgada. Outorgada não, que a outorgada é imposta pelo governante, por diversas formas. A promulgada é que é derivada do trabalho da Assembleia Constituinte, composta ali pelos representantes do povo, e que eles são eleitos com essa finalidade, né, de fazer a Constituição. Aqui, em relação à questão da flexível, né, na letra C, não é essa a ideia da Constituição flexível, né? A Constituição flexível, ela pode ser modificada de qualquer maneira. Não existe uma forma específica para a mudança da Constituição flexível, porque ela não é nem escrita. Então, esse modelo que está na letra C seria o da Constituição rígida, não o da Constituição flexível. Então, a letra C também está errada. Indo para a letra D, de dado, essa é a alternativa certa, né? Porque a Constituição não escrita, costumeira, consuetudinária, é caracterizada por esses pontos. É um conjunto de regras que não está juntado, não está aglutinado num texto, né? A fundamentação da Constituição costumeira, não escrita, consuetudinária, vem por meio de leis, costumes, jurisprudência, convenções. Então, pode vir de qualquer maneira ali, inclusive de maneira não escrita, lógico, por isso o nome Constituição não escrita. Então, a Constituição não escrita é caracterizada dessa maneira que está aí na letra D, corretamente. E a letra E também não está certa, porque a Constituição sintética regulamenta todos os assuntos que entendem relevantes à formação, destinação e funcionamento do Estado. Não, por ela ser resumida, né, ela acaba não regulamentando tudo. Ela deixa mais as coisas em aberto para que as leis, para que as cortes supremas definam esses pontos, né? Então, por isso que a Constituição sintética não entraria nessa definição da letra E. Portanto, nessa sexta questão, a única alternativa correta é mesmo a letra D de dado. A maioria de vocês acertou. Os que erraram, como eu disse, o momento de errar é esse, então errou agora, mas está corrigindo para acertar na prova. Isso é o que importa. Certo? Voltando para essa questão de Constituição rígida, semirrígida, flexível, então, concurso para promotor de justiça substituto da Paraíba, 2018, feito pela Carlos Chagas. A Constituição do Império do Brasil de 1824 é considerada semirrígida por quê? Vamos às alternativas. Letra A. Admitia ser alterada em parte por lei comum e em parte por emenda constitucional. Letra B. Era composta menos por normas escritas e mais por normas costumeiras. Letra C. Reservava a modificação da matéria constitucional a leis complementares. Letra D. Submetia a plebiscito as modificações constitucionais. Não há um processo parlamentar de emenda constitucional. E letra E. Não previa cláusulas pétreas. Então, qual dessas alternativas, né, traz aí a resposta para a pergunta, né? Por que essa Constituição do Império era chamada de semirrígida, ou era considerada semirrígida ou semiflexível? Qual seria, então, a alternativa correta aí? Eu ia de letra A porque no conceito de semirrígida seria metade rígida e metade flexível, digamos assim, as normas da Constituição, né? Eu acho que seria essa. Ok, teve aqui respostas, a maioria letra A, teve uma letra B. A letra A está certa, né? Não é necessariamente metade, mas uma parte, né? Não necessariamente é meio a meio, mas é uma parte, né, dela que é alterável por lei e outra parte alterada só por emendas, né? Até eu fiz a leitura desse artigo lá, se eu não me engano, é o 178 da Constituição do Império, que previa isso, né? Uma parte da Constituição, que trata geralmente dos direitos fundamentais, da organização do Estado, essa só pode ser mexida por emenda, e o resto da Constituição pode ser mexido por lei comum. Então, a letra A está certa. Na letra B, composta menos por normas escritas e mais por normas costumeiras. No Brasil, não temos tradição de normas costumeiras,
né? Tanto é que nas fontes do direito constitucional o costume está em último lugar no Brasil, né? Então, não temos essa característica aqui, nem na Constituição do Império e nem em nenhuma outra Constituição da nossa história. Então, aqui, as nossas Constituições são marcadas sempre pela grande maioria, 99% das nossas normas são escritas, só vai ver alguma coisinha lá, né, bem pontual, que vai aparecer como costume, né? Um ou outro costume, mas a grande maioria dos nossos atos, das nossas normas são escritas, tá? Então, não poderia ser a letra B. Reservava a modificação da matéria a leis complementares? Não. Sempre aqui é por lei comum, né, nesses casos. Submeter a plebiscito as modificações constitucionais? Não. Né? A gente não tem essa tradição de colocar plebiscitos para votação de questões de modificação da Constituição, porque quem faz as emendas é o Parlamento, é o Congresso Nacional. Não previa cláusulas pétreas. Essa Constituição, as Constituições no Brasil, sempre ou quase sempre trazem alguma cláusula pétrea, então todas elas têm alguma cláusula pétrea. Algumas mais, outras menos, a nossa de 88 é que tem mais, né? As outras também têm cláusulas pétreas, mas em menor medida, né, do que no caso da nossa de 88, mas tem. Então, a sétima questão tem como resposta a letra A, uma parte alterada por lei comum, outra parte alterada por emenda constitucional. Lembrando que esta é a nossa única Constituição da história, né, que tem essa característica. De 1891 para cá, todas as constituições brasileiras são sempre rígidas. Não temos semi-rígida mais na nossa história, né? A única que foi semi-rígida foi essa, e flexível o Brasil nunca teve, né? Nunca tivemos constituição flexível na nossa história, pelo menos até agora, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Beleza. Seguindo para a próxima questão, concurso de procurador municipal da Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, concurso de 2016, mais uma, sobre a classificação das constituições. Acerca da classificação das constituições, assinale a alternativa incorreta. Só uma dica para a prova da quinta. Atenção, sempre fiquem de olho nos enunciados. Cada questão lá na prova vai pedir ou a alternativa correta ou a incorreta, ou a alternativa certa ou a errada. Então, olhem bem antes de marcar a alternativa para não se confundir, tá certo? Sempre olhem o enunciado antes de fazer a marcação da questão. Aqui nessa está se pedindo a errada, a incorreta. Então, vamos ver qual delas é a errada aqui. Letra A. Outorgadas ou ditatoriais são as constituições impostas unilateralmente por uma pessoa ou grupo que exerce poder político sem respaldo popular. Letra B. Promulgadas, democráticas, votadas ou populares são as constituições elaboradas com a efetiva participação do povo, que, para tanto, elege uma Assembleia Nacional Constituinte com a tarefa de elaborar o texto constitucional em conformidade com os anseios populares. Letra C. Rígida é a Constituição somente alterável mediante processo, solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias ou complementares. Tem mais, né? São 5. Letra D. As constituições analíticas, também conhecidas como extensas, prolixas ou amplas, são aquelas que tratam meticulosa e detalhadamente de vários assuntos, exibindo grande quantidade de artigos. E letra E, as constituições dogmáticas, também conhecidas como históricas, consagram valores dominantes na época de sua elaboração. Podem ser escritas ou não, e elaboradas de uma vez só, ou ainda, ao longo do tempo, pelo poder constituinte derivado. Diante dessas 5 alternativas, qual delas é a única alternativa errada, incorreta? Letra E, professor. Pronto. Alguns viram só as primeiras lá, né? Mas aí depois, quando eu mostrei as outras duas, apontaram a alternativa. Aqui foi unanimidade, todo mundo apontando a letra E, né? Como está certo aqui, então letra A está certa, letra B está certa, letra C está certa. Então,
a Constituição outorgada tem essa característica da letra A, promulgada é dessa maneira que está na letra B, rígida é do jeitinho que está na letra C, analíticas são assim mesmo, como prevê a letra D, só que aí na letra E há essa confusão. As constituições dogmáticas, também conhecidas como históricas. Não. Quanto ao modo de elaboração, você tem a dogmática de um lado e a histórica do outro, né? Então, as constituições dogmáticas, elas, seguindo aí na leitura, consagram valores dominantes da época da sua elaboração. Correto. Aí vem depois. Podem ser escritas ou não. Não, elas têm que ser escritas, né? Elaboradas de uma vez só ou ainda ao longo do tempo pelo poder constituinte derivado. Não, aí elas são elaboradas de uma vez só, né? E aí pode ter alguma mudança do poder derivado, como veremos mais à frente, mas ela é feita de uma vez só. Já a histórica, né, como a gente já viu, a histórica é não escrita, a histórica, então, é costumeira, e ela vai ser resultado ali de um processo lento, gradual, de evolução da sociedade, né? De cristalização das suas tradições e tudo mais. Então, não dá para colocar a dogmática junto da histórica, porque elas são espécies completamente diferentes. Então, por essa razão, né, por esses erros aí apontados, é que a letra E não tem como ser certa, né? Essa letra E é a única alternativa errada que encontramos aí na 8ª questão. Nessa aí, todo mundo acertou, todo mundo viu que havia vários erros nessa letra E. Não é isso? 9ª questão, concurso já deste ano, analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Voltamos aí para as classificações de Constituição. Na verdade, uma mistura, né? Tem concepção, tem classificação, é um pouquinho de cada coisa. Então, vamos lá, vamos buscar nessa 9ª questão também a alternativa incorreta. Mais uma vez, alternativa errada. Letra A. Na visão de Carl Schmitt, por ser a Constituição o produto de uma decisão política, ela poderia ser admitida como a decisão política do titular do poder constituinte. Letra B. Quanto à forma, tem-se Constituição classificada como escrita ou como costumeira ou consuetudinária. Letra C. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser classificadas como rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Letra D. Quanto ao conteúdo, o conceito de constituição pode ser tomado tanto no sentido material como no formal. E letra E. Para Ferdinand Lassalle, uma constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Então, pelo que lemos aí, qual dessas alternativas seria a alternativa errada, a incorreta? Letra C. Mais uma vez, votação unânime, né? Letra C. Justamente houve aqui de novo a confusão quanto à classificação e às suas espécies. Como a gente já está vendo aqui ao longo da revisão, quanto ao modo de elaboração, nós temos as constituições dogmáticas ou então as históricas. Mas no caso da rígida, flexível ou semirrígida, aí temos a classificação quanto à sua estabilidade, que até a gente já viu, que, em teoria, a rígida é a mais difícil de ser mudada. Na prática, seria a flexível, não é isso? Então, quanto ao modo de elaboração aqui, estaria certo se fosse a classificação quanto ao modo de elaboração com a dogmática histórica, ou se tivesse ali, quanto à estabilidade, teríamos rígidas, flexíveis ou semirrígidas, né? Mas aí houve a confusão entre a espécie, a classificação e as suas espécies. Por isso que não se sustenta a letra C. Na letra A, recuperando as outras alternativas, está certa a letra A, realmente o Schmitt defendia isso, né? Que a decisão política do titular do poder constituinte, seja ele Assembleia Constituinte, presidente, imperador, rei, etc., seria, né, essa decisão política que formaria a Constituição. Quanto à forma, já vimos, a Constituição é escrita ou não escrita, ou que seria a não escrita costumeira ou consuetudinária. Letra D, a Constituição material, que se importa mais com o conteúdo do que com a forma, e a formal, que tem a preocupação com a forma e com o conteúdo. E a letra E, que vimos que também está certa, já que o Ferdinand Lassalle
na sua concepção sociológica, defende o tempo todo que a Constituição só vai ser legítima, a escrita, se representa o efetivo poder social, ou seja, se vai ser o resultado ali da soma dos fatores reais do poder que regem uma sociedade. Por isso, a nona questão está errada, perdão, era o enunciado, a nona está com a letra C errada, a única errada possível aqui, certo? 10ª questão, desse tipo não cai na nossa prova, de certo e errado, né? A nossa tem o esqueleto ali das 5 alternativas. Mas só lembrando, né? Tem questões sobre direito constitucional várias, nesse sentido aí, de certo e errado, né? Estilo lá da CESP da vida. Então, concurso para técnico administrativo da Anvisa, foi lá de 2016, acerca da Constituição Federal, julgue o item seguinte. No Brasil, segundo a doutrina dominante, os usos e costumes não são fontes do direito constitucional, pois o poder constituinte originário optou por uma Constituição escrita e materializada em um só código básico. E aí, não tem meio termo, está certo ou está errado? Todo mundo apontou uma resposta, mas não foi essa a resposta. Está errado. Usos e costumes são fontes do direito constitucional. Lembra lá das nossas primeiras aulas, né? Quais são as fontes do direito constitucional? E temos as fontes imediatas, as mais próximas, que sempre estão gerando o direito constitucional, e as mediatas, as mais distantes, que podem criar o direito constitucional. Nem sempre criam, mas podem criar em determinados momentos. E aí, na escala dessas fontes, a mais importante é, claro, a Constituição. É a fonte principal, é a imediata, no caso do Brasil. E, no caso do Brasil, nós temos as fontes imediatas, que começa lá, jurisprudência constitucional com o Supremo, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal. Depois vem a doutrina de direito constitucional e, em último lugar, vem os costumes. Então, os costumes são fontes do direito constitucional. Só não são a fonte mais importante, mas são fontes. Inclusive, eu citei para vocês nas aulas exemplos de costumes que viraram, né, direito constitucional. A ideia lá da medida provisória, né, que hoje nunca se promulga uma medida provisória, o presidente nunca edita uma medida provisória com base nos requisitos de relevância e urgência, né? E o Congresso nunca analisa isso também, né? E a própria questão do voto de lideranças e tal, que isso não tem previsão constitucional, né? Mas que está lá até hoje sendo usado pelo Congresso, né? Então, existem sim situações em que o costume vai ser fonte do direito constitucional. Só não vai ser a fonte mais comum, mas é fonte. Então, a 10ª está errada, porque entre as fontes estão sim usos e costumes, tá? Então, lembrando aí da classificação das fontes, nosso primeiro assunto, né? Que também vai cair na prova de quinta-feira. E a nossa última questão aqui, só para lembrar mais uma vez de classificação da história das constituições. Essa foi uma prova do concurso de assessor legislativo da Assembleia Legislativa de Roraima, lá de 2018, adaptada porque eu coloquei 5 alternativas, eram 4, para ficar no estilo da nossa prova da quinta. No processo histórico evolutivo das constituições brasileiras, o voto feminino foi previsto expressamente pela primeira vez na Constituição de 1824, 1891, 1934, 37 ou 88. Já vimos até isso aqui na revisão hoje, né? Então, qual seria a resposta? Qual foi a primeira Constituição que previu o voto feminino no Brasil? Várias respostas discrepantes aí, mas a maioria apontou a alternativa certa, que é 1934. Né? A primeira Constituição do Brasil que trouxe o voto feminino foi a de 34, lembrando aí de um detalhe importante, né?
tem uma diferença entre a primeira Constituição que trouxe o voto feminino e a primeira eleição que teve realmente voto feminino, né? Então, 34 foi a primeira Constituição que teve voto feminino, realmente, mas não houve, né, o cumprimento dessa norma, porque não houve eleições nacionais de 34 até 45. Então, ficou no papel, mas na prática não houve, né, o voto feminino nessa época. E aí só vai realmente existir uma eleição nacional em que as mulheres vão ter o direito de voto garantido a partir de 45, e aí isso só realmente aparece na teoria e na prática em 46, certo? Mas aí tem essa diferença. A primeira que colocou o voto feminino como regra foi 34, e aí só depois de 45, ou seja, na Constituição de 46 em diante, é que a gente vai ter o voto feminino ali sendo garantido, não só no papel, mas também na prática. O que acontece hoje, normalmente e tranquilamente, com a Constituição de 88. Então, em 1824 não havia voto feminino, nem se falava nisso. 1891, muito menos. Houve até quem defendesse, mas isso não chegou a ser nem discutido na Assembleia Constituinte lá da Primeira República. Então, só em 34 que vai haver a determinação do voto feminino. Lembrando que, de verdade, de fato mesmo, só houve voto feminino a nível nacional, né, lá pelos anos 40. E a nível regional, antes de 34, já teve eleição com voto feminino, com prefeita eleita no Rio Grande do Norte e tudo mais. Ali, 31, 32, já houve voto feminino a nível regional, local. Mas a nível nacional, aí realmente só aparece o voto feminino sendo exercido plenamente para a eleição para presidente da República e tudo mais, só realmente de 45 em diante, ou seja, 1946 é que vamos ter a Constituição que vai trazer o voto feminino de fato e de direito, certo? Então, a questão 11 traz como alternativa a letra C. Hoje, então, a gente termina mais cedo, né? Deixar vocês aí mais tranquilos, é semana de prova, não sei, provavelmente vai ter prova aí no segundo horário, então fiquem mais tranquilos, vai ter mais tempo aí para vocês estudarem. Aproveitem essa revisão para dar aquela última olhadinha. Foi bom também para vocês verem aí o que é que precisa estudar mais, né? O que é que precisa caprichar mais nos estudos daqui para quinta-feira. Então, continuem aí os estudos e a gente se vê na quinta-feira. Lembrando que eu abro a reunião um pouquinho antes, 8h20, 8h25 eu já vou estar por aqui. E aí, às 8h30 começa a prova. Eu mando para vocês no sistema o link do formulário do Google. Vocês vão responder por lá. E aí a prova vai ser de 8h30 da noite até às 10 horas na quinta-feira. Tá bom? Então, estudem aí bastante e a gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, professor. Boa noite.